estamos iniciando a nossa aula número 269 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, mas que nós adotamos o nome de Aplicações do Espiritismo. Peço para vocês clicarem, inscrevendo-se no curso e aumentando assim o número de alunos que recebem automaticamente a nossa aula quando ela sobe para o YouTube. Na aula passada, estudamos, à luz do Espiritismo, as questões das provas, provações, expiações, reparações, tendo por base o sofrimento e a dor que José passa na sua vida após ser sequestrado pelos seus irmãos, retido em cativeiro numa cacimba, num poço, e depois vendido a mercadores ismaelitas que o revenderam ao oficial do faraó chamado Putifar, no Egito. Houve um problema com a esposa do faraó que queria a todo momento se ligar a José sexualmente. José se negou e ela se vingou. Vingando, acusa José de tentá-la seduzir e forçá-la à relação sexual. Após essa circunstância, José sofre uma nova provação, que é ser detido em cárcere, e ali ele está. Então, nós vamos entender essa questão das provações, das provas, expiações, reparações, à luz ainda, mais uma vez, da escolha de provas, que é feita antes da própria reencarnação, e que o indivíduo vem com patrimônio reencarnatório que vai delimitar as suas ações no mundo de todas as espécies. Mas esse patrimônio reencarnatório são as manifestações mais, eu diria, críticas da sua vida, como nós vemos o status social dele, cultural, a família que ele nasce, a nacionalidade, a naturalidade, a cultura, enfim, são fatores marcantes, a etnia, a religião, etc. e etc. Esses são os pontos fundamentais que não são mutáveis. O nascimento dele, a morte. A morte não é uma condição inexorável que está marcada naquela data X. Ela pode ser dilatada, ela pode ser encurtada. Essas questões um dia nós estudaremos. Ninguém tem um dia certo para morrer. Quer dizer, pode ter aquele dia certo, mas aquele dia pode ser reconsiderado perante as leis divinas, para ser dilatado ou para ser antecipado. Mas vamos estudar hoje quais são as escolhas das provas, quais são os limites que nós temos de liberdade de escolha e de restrição à escolha, através do nosso livre-arbítrio. Quer dizer, quais são os limites do nosso livre-arbítrio para produzir as escolhas de prova. Esse texto vem de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, CELD, Rio de Janeiro, ano de 2016. CELD é Centro Espírita Leon Denis, aqui no Rio de Janeiro. Vamos à primeira pergunta. Pergunta 262. Como o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, porque ele nasceu simples e ignorante, e sem experiência, pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Como ele é simples e ignorante, ele pode ter, assim, eu diria, condições de juízo, de capacidade decisória de escolher o seu próprio destino. Bom, esses espíritos ainda que estão em fase inicial evolutiva, o nosso espírito comunicante responde: Deus lhe supre a inexperiência. Quer dizer, quem vai conduzi-los é a lei divina. É como uma criança que não sabe andar. Aí começa a andar, o pai pega pela mão, a mão pega pela mãe, a mãe pega pela mão e leva, e aos pouquinhos vai soltando a mão e ela vai andando sozinha. Então, nessa fase embrionária, eu diria, ou pós-natal, embrionária não, né? Pós-natal da criança, no seu desenvolvimento, quem ajuda ela a subsistir naturalmente são os pais e se locomover. Portanto, Deus lhe supre a experiência.
traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança, desde o berço, mas ele o deixa, pouco a pouco, senhor de proceder à escolha, na medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Quer dizer, o livre vai desenvolvendo e as escolhas vão acontecendo consoantemente o livre-arbítrio. É então que muitas vezes, já de posse desse livre-arbítrio, ele toma um mau caminho, porque não escuta os conselhos dos bons espíritos, quer dizer, a sua consciência também, e é aí que se pode chamar de queda do homem. Então eu fiz um gráfico aqui muito criativo, muito interessante, que é a escolha das provas. Fase posterior à criação do espírito. Simples e ignorante, ele vai ser criado. Aqui na ordenada, eu coloquei a tomada de decisão aqui, a ordenada tomada de decisão. E na abscissa, eu coloquei aqui o apoio de Deus numa fase e depois o indivíduo transitando com independência. Então vamos começar aqui. Nesse nível aqui, o espírito ele tem o apoio de Deus. Então ele vai aqui, sendo apoiado por Deus até essa fase, que corresponde o quê? A tomada de decisão. Enquanto ele tem o apoio de Deus, aqui, a tomada de decisão é feita por Deus. Quer dizer, leia-se as leis divinas, né? Nem Deus. Mas a partir do momento que ele ganha independência, a tomada de decisão vai subindo e ele toma a decisão sozinho. Então são essas aqui. Então, a partir desse momento, ele ganha independência e exerce o seu livre-arbítrio. Portanto, há um período de apoio de Deus, em que o livre-arbítrio ainda é determinado por Deus, e um apoio após a libertação dele, a autonomia, a sua independência e o início do exercício da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Portanto, nesse gráfico, nós podemos dizer o exercício do livre-arbítrio é inversamente proporcional à simplicidade e à ignorância do espírito. Ou seja, quanto mais ignorante o espírito e mais simples, mais ele não pode exercer o livre-arbítrio. Porém, quanto mais conhecedor das coisas, experiente, com conhecimento de causa, mais ele exercita o livre-arbítrio. Então, isso é um fato que nós temos que entender à luz da doutrina espírita, para podermos, inclusive, educar as crianças. As crianças têm que ser educadas à luz desses conhecimentos doutrinários, do exercício do livre-arbítrio. Então, essa é uma das explicações mais importantes. E Deus dá o livre-arbítrio para o homem para escolher o que ele quer fazer na vida, se quer fazer o bem e o mal. Se ele faz o bem, pela lei da causa e efeito, ele vai receber o bem. Se ele faz o mal, pela mesma lei, ele vai receber o mal. Portanto, o homem é o seu grande protetor ou o seu grande algoz, de acordo com as tomadas de decisão subsequentes ao próprio livre-arbítrio. Bem, Allan Kardec também falou na chamada queda do homem, a queda do homem. Quando é que acontece a queda do homem? Esse é outro gráfico aqui. Na ordenada aqui, eu coloquei o livre-arbítrio dele, nessa aqui. Aqui é o livre-arbítrio. E aqui o apoio de Deus. Então, há esses itens aqui, ó, aqui, até aqui, ele tem o apoio de Deus. Acima, ele já exercita o livre-arbítrio. E nessa outra linha aqui, ele vai denotando a sua grande evolução moral. Quer dizer, à medida que ele vai exercendo o livre-arbítrio, e consoantemente ao bem, ele vai subindo moralmente. Porém, chega um momento aqui que o seu livre-arbítrio se torna travestido, aí ele cai e vai até negativado. Então, aí é que se chama a negativação da moral dele, ou seja, a queda do homem. Então, a queda do homem não é uma queda, como se diz aí, muitos chamam de espíritos decaídos, na religião católica, são anjos que se tornaram demônios. Não é nada disso. Não há espíritos decaídos, não há isso. São indivíduos que exerceram o livre-arbítrio de uma maneira prejudicial a ele, depois de terem conseguido esse livre-arbítrio e essa autonomia. Naturalmente, essa queda da negatividade dele aqui vai depois ser o quê? Vai ser
vai acender. Essa inflexão vai se tornar uma sanção. Aqui na quebra ele vai recuperar, porque tudo na vida é a questão da lei do progresso. Eu queria que vocês soubessem isso. Não há punição, não há espírito decaído, não há espírito do mal, não há demônio, há ignorância. Então ele exerceu o livre-arbítrio de uma maneira ignorante, mas ele vai ter a prova, vai ter a expiação, vai ter a aprovação, vai ter a reparação, que são mecanismos propulsores para ele entrar outra vez no sistema do bem. E não é um castigo, é um processo de reabilitação. O Espiritismo tem essa linha sempre progressista, essa linha construtiva, essa linha evolutiva. Então, eis aqui mais um fato interessante sobre a escolha das provas chamadas do indivíduo. Bom, vamos a outra pergunta. Pergunta A. Quando o espírito, ainda dentro da pergunta 262, a letra A. Quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre, exclusivamente, da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Quer dizer, quando ele está no livre-arbítrio, a existência dele, vida, vai depender sempre da vontade, o que ele decidir, ou o que ele decidir de uma maneira não vai ser considerado e Deus vai impor a ele uma determinada expiação, uma determinada prova. Bem, então Deus entrou no livre-arbítrio do indivíduo, mas ele pode entrar também no livre-arbítrio, no sentido de que o indivíduo está executando o seu livre-arbítrio para o mal, está se autopenalizando. Então Deus, por um ato de misericórdia, joga uma prova para ele, joga uma provação, joga uma expiação para retificá-lo. Por isso que, mais uma vez, o Espiritismo não faz culpa, não tem pecado, não tem remissão de pecado pelo sangue, nem por qualquer liturgia, qualquer culto exterior. Não existe isso para nós. Não existe um perdão total de Deus para nós. O que existe em Deus é a sua misericórdia. E a sua misericórdia, o que é? É nos dar mais e mais oportunidades para crescer, para recuperar. Isso é tudo comparável àquele aluno, mais uma vez, que está na faculdade e que foi reprovado naquela matéria. Vamos supor, foi reprovado lá em física, fazia a faculdade de engenharia, e foi reprovado em física. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai dar uma outra oportunidade para ele. Vai dizer, olha, você foi reprovado, você vai voltar a estudar física esse ano, vai ficar na dependência da física, vai se recuperar e vai passar agora definitivamente. Então, a misericórdia de Deus são as oportunidades que ele vai nos dar. Mas ele não pode dizer, você não passou em física, eu vou perdoar você, eu vou passar você automaticamente, sem você saber nada. Aí, Deus não estaria sendo justo. E nós não podemos conceber um Deus injusto e imperfeito, porque todas as qualidades e as virtudes superiores estão consubstanciadas em Deus. Se Deus é imperfeito, a sua obra seria imperfeita. Mas como a sua obra é perfeita, Deus é perfeito, as suas leis são imperfeitas e o processo de reparação, de reabilitação do indivíduo é concedida por esse ato de misericórdia e não, Deus não vai perdoar os nossos pecados, que não existe pecado. Deus vai nos considerar a nossa ignorância e dar oportunidades de nós instruirmos na vida, na sabedoria dos fatos, na experiência do dia a dia, para nós nos tornarmos mais conhecedores e mais sabedores da nossa realidade espiritual. Essa é a grande magnanimidade de Deus. Então, Deus sabe esperar, nesse caso desse indivíduo, que é o indivíduo que foi para o mal. Não apressa a sua expiação. Todavia, pode impor uma existência a esse espírito quando, pela sua inferioridade ou a sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar e quando vê que esta existência pode servir para a sua purificação e o seu adiantamento ao mesmo tempo que ele vai encontrar a expiação. Então Deus coloca ele numa situação que a gente diz, a Terra é um planeta de prova e expiação, nós estamos todos perdidos aqui. Ninguém está perdido aqui.
Nós estamos progredindo aqui. É o contrário. Se nós estamos num planeta de prova e expiação, é porque nós precisamos ser provados e sofrermos a expiação. Isso não é um castigo, não é uma desgraça. Isso é um momento da nossa evolução espiritual. Vocês têm que ter essa visão positiva. Então, esse é o momento nosso de superarmos, pelas provas e expiações, as nossos vícios e imperfeições e nos tornarmos espiritualmente mais evoluídos e mais perfeitos. Então, é isso que Deus consigna a esse indivíduo. Ele vai dar uma encarnação difícil para que ele, recalcitrante, resistente às coisas do bem, acorde, volte a assumir o conhecimento e praticar o bem e as virtudes maiores que Deus nos oferece. Portanto, o que eu falei está nesse gráfico aqui. A escolha das provas, os espíritos resistentes à modificação moral. Então, ele é resistente à modificação moral. Deus pega esse espírito resistente, impõe uma prova, e essa prova que ele vai dar, seja uma expiação, seja uma aprovação, tem o sentido do progresso e da recuperação moral dele. É isso que nós temos que entender. Quando nós saímos dessa visão, eu diria, masoquística, que nós herdamos do catolicismo, que o catolicismo está todo baseado no sofrimento, na dor, Jesus está eternamente pendurado numa cruz com o rosto pendente sobre o tórax, cheio de espinhos e de pregos pendurando ele na cruz, sangrando, a verdadeira fisionomia daquele que sofre, daquele que está em dor. Mas isso foi que nós herdamos. Mas o Espiritismo não tem essa concepção de Jesus. O Espiritismo tem a concepção de ser o nosso modelo e nosso guia. Está lá na segunda, terceira parte do nosso livro dos Espíritos, as leis divinas. Está lá na lei da adoração. Quem é Jesus? O Espírito responde. Qual é o Espírito mais perfeito que encarnou para nos servir de modelo e guia? Aí responde o Espírito comunicante. Vê de Jesus. Quer dizer, vê Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele não diz que Jesus é o único. Ele manda olharmos para Jesus. Essa é a tradução certa que está nos livros da CELD e outros livros traduzidos da LAC pelo Herculano Pires. A tradução da FEB está errada. Ela diz, é Jesus, não é só Jesus, pode ser outro. Como pode ser outro, eles colocam o V de Jesus, o comunicante. Então, Jesus nos trouxe isso, esse sentido de modelo de guia, que são os seus ensinamentos e a sua prática da caridade e da assistência aos sofridos. Ele, para nós, não está na cruz. Nós não queremos ver o nosso pai na cruz, nós não queremos ver minha mãe, nossa mãe na cruz, não queremos ver nossos filhos na cruz, não queremos ficar chorando com sangue na cruz. Isso não existe para nós. Isso definitivamente não existe. Mas o Espiritismo, como todos nós viemos do catolicismo de 400 anos, 500 anos de cultura católica no Brasil, e uma cultura catequética, porque eram os jesuítas que vieram, e eles ficavam batendo na catequese, a força, forçando a conversão, como se fosse um processo repressivo, e era repressivo, acabando com a cultura dos índios, tornando os índios católicos, batizando os índios, tirando eles do seu meio ambiente, dos seus valores, da sua tradição e da sua própria religião. Nós herdamos esse viés catolicizante, ele impregnou o Espiritismo. Então a gente fica achando que o Espiritismo é pecado, é expiação, mas eu tenho que expiar, é o meu karma. Que karma, meu filho? Karma, em sânscrito, é ação. Karma é ação. Quer dizer, é um movimento que o indivíduo tem de dar ação às suas ações e dar um sentido nela. Não é o karma, como ficou visto aqui, trazido como sinônimo do pecado, da dor, da desgraça, do masoquismo, da prisão eterna num madeiro de formato em cruz. Então é isso que nós teremos que dizer a vocês nesse sentido reabilitador da doutrina espírita. Vamos ver mais uma pergunta, que é a pergunta 264.
O que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira experimentar? O que dirige ele nessa escolha de provas? Ele escolhe as que podem ser para eles uma expiação pela natureza das faltas e fazê-lo progredir mais depressa. Então, ele vai, se ele repetiu em física, ele vai escolher a física para estudar outra vez. Né? Se ele passou em matemática, ele não vai estudar mais matemática. Então, ele vai escolher as provas, em geral, genericamente falando, que o possam fazer evoluir, crescer, porque essa é a lei de Deus, é a lei do progresso. Uns podem, portanto, impor-se uma vida de miséria e de privações para tentar suportá-la com coragem. Outros podem querer experimentar as tentações da fortuna e do poder. Quer dizer, aí é poder e a fortuna. Muito mais perigosas que essas de privações claras, pelos abusos e mau uso que deles se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, finalmente, querem se experimentar através de lutas que tem que sustentar no contato com o vício. Então, ele vai escolhendo as provas, de toda maneira, aquelas que ele possa mais evoluir. Pergunta 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, haverá outros que o escolham por simpatia e pelo desejo de viver no meio conforme aos seus gostos ou para poderem entregar-se materialmente aos pendores materiais, às suas tendências? Certamente os há, mas apenas entre aquele cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a suportam mais demoradamente. Quer dizer, a prova vem para aqueles que ainda estão num sentido moral mais baixo. Cedo ou tarde compreende que a satisfação plena das paixões brutais acarreta-lhes consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus poderá deixá-los nesse estado até que tenham compreendido as suas faltas, quer dizer, até que se tenham arrependidos. E que eles mesmos peçam, eles vão pedir para repará-las, essas situações deficitárias deles, imperfeição moral, através de proveitosas provações. Olha o título, Kardec. Proveitosas provações. Pergunta 266. Não parece natural escolher as provas menos penosas? Para vós, sim, responde o comunicante. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de maneira diferente. Então, essa foi a nossa aula. O tempo está em condições, está terminando. Eu espero que você esteja acompanhando, que a minha satisfação é passar para vocês o quê? O caráter libertatório e autônomo do Espiritismo e a verdadeiro conhecimento e a concepção do que são provas, provações, expiações e reparações, baseado aqui nesse modelo de José no seu sofrimento no Egito. Que Deus nos abençoe, estejamos juntos sempre em nome de Jesus e do Pai, e que mais uma vez possamos agradecer a oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita com seu caráter libertatório e cheio de realizações e esperanças. Que Deus nos abençoe.